que vai ganhar um vaso novo, a nossa Gibiflora. E olha a lindeza que tá. Tu consegue manter ela no vaso de plástico e com a aparência do vaso de cerâmica, ó. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é dia de cuidados, né? A gente tirou um tempinho aqui para fazer alguma manutenção, troca de vasos, replante. E queremos saber de vocês aí, né? O que vocês acham? Vaso de plástico ou de barro, argila, cerâmica? O que vocês acham melhor aí para vocês? A gente durante o vídeo vai deixar aqui como é que é a nossa experiência com esse tipo de vaso, tá? Qual é que a gente prefere, qual funciona melhor, se tem algum que tem que ter um cuidado diferente do outro. E tem plantas que estão em tratamento, né? Essa aqui eu creio que já enraizou. Então agora eu vou trocar ela de vaso, vamos ver como é que ela tá. Bora ao vídeo. Oi gente, sejam bem-vindos! Hoje é dia de cuidados, de manutenção, que nem o Wander falou, e eu vou começar a trazer plantas lá da coleção pra gente ver como que elas estão, né, e pra cuidar delas. E eu já achei essa Werne aqui, ó, que tá nesse vaso lindão aqui, e ela era sempre muito linda, muito cheia de flores, muito exuberante, e agora tá assim, ó, caidinha, murchinha, meio que sem vida, né? Vamos ver o que tá acontecendo com ela. Será que precisa trocar o substrato, adubar, mudar de vaso? Vamos ver isso durante o vídeo. Primeiro passo, então, eu quero trocar essa cante de vaso, tá? Essa planta aqui teve praticamente morta. E aí eu cortei as raízes, né? Vamos ver se já enraizou. Eu acredito que sim, mas ela tá ainda em fase de cuidados, tá? E se tiver problema de raiz ainda, eu preciso cortar novamente. Porque às vezes tu corta, tá? E aí bota a enraizar e o problema segue. Às vezes fica um pouquinho só daquela mancha preta aqui, né? Que é um fungo. E aí quando tu nem percebe, tu perde a planta, né? Ela até começou a enraizar, mas olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma tesoura para mostrar para vocês. Nossa. Ela não tá bem, pessoal. Então vou ter que cortar novamente a nossa cante. E eu vi bastante comentários nos vídeos, né, do pessoal perguntando, mas vocês cortam as suculentas agora, nesse período que tá chegando o inverno, né? Aqui a gente faz isso o ano inteiro, pessoal. Já falamos em outros vídeos, tá? E dá certo, não tem problema nenhum. E imagina aí se a gente for esperar uma época certa, né? A planta tá precisando agora que corte ela aqui. E eu esperar uma época para fazer isso, eu vou perder essa planta. E eu não queria perder, ó. Às vezes a gente tenta salvar e não salva, tá? Que nem essa aqui eu fiz um corte já uma vez, ela começou a enraizar, mas seguiu o problema. Então eu preciso fazer isso novamente. E pode acontecer sim de eu não conseguir salvar ela. Ó. Ficou limpinho? A princípio, aparentemente sim. Só que agora eu não posso plantar logo, eu vou ter que esperar cicatrizar. E esse substrato que estava aqui, ó. Esse substrato aqui eu não posso reaproveitar, tá, pessoal? E agora passar ali um cicatrizante nela. Isso. E pode deixar até uns 5 dias, gente, fora da terra, que não tem problema. Até uma semana, tá? Acontece às vezes, tem gente que deixa e acaba enraizando fora até da terra, né? Mas eu não gosto, eu gosto, assim que eu vejo que cicatrizou, eu replanto. Eu tenho uma outra cante aqui que eu quero colocar num vaso. Essa aqui aparentemente está bem, ó. Como é que eu sei que ela está bem? Porque ela está lindona, aberta, né? Eu vou colocar num vaso de barro, tá, pessoal? E como eu perguntei lá no início do vídeo, o que vocês acham melhor? Vaso de barro, vaso de plástico? A gente agora, durante o vídeo, vai comentando a nossa experiência sobre isso, como eu já disse. Deixa eu só fazer uma limpeza aqui na nossa mesa. Aqui a gente particularmente gosta muito de vaso de barro, de cerâmica. Fazer uma drenagem aqui primeiro. E principalmente aquelas plantas que preferem menos água, né? Que é o caso da cante. A cante não tolera mesmo excesso de umidade. E o vaso de barro ajuda muito nesse requisito. Se eu for plantar uma planta aqui num vaso de barro que já gosta de mais umidade, eu misturo mais um pouquinho de vermiculita ou Carolina soia, tá, pessoal? Mas não é o caso da cante. A cante aqui eu vou botar aquele substrato que a gente costuma a fazer. Já tá adubadinho, prontinho para uso. E o replante para tirar desse pote aqui, que ela tá precisando de um pote maior, e isso a gente não tem dúvida. Poderia ir para um pote 14, uma cuia de plástico,
tá? Eu optei por cerâmica porque eu acho muito charmosa, né? Uma cerâmica. E também a gente está trocando, né? Já falamos, todas as plantas lá da coleção aos pouquinhos. Se eu sei que a minha planta tá bem e ela tá bem, vocês vão concordar comigo, ó, tá? Eu procuro não desmanchar o torrão, tá, pessoal? Ó, se tu ficou na dúvida aí, mas será que tá legal? Será que as raízes estão legal? Aí tu desmancha o torrão para verificar a raiz, né? Se não tem nematóides ou coisa do tipo. Aqui eu tenho certeza que ela tá bem, tá? Então, se eu puder replantar ela assim, show de bola. Menos ela vai sentir a mudança. Ela nem vai sentir a mudança, né? Só botar um pouquinho mais de substrato ali. Levantar um pouquinho ela. E agora a gente só repõe o substrato aqui na volta. E não toca nas folhas, pelo amor de Deus. Na parte de baixo é tranquilo. A cante já não, né? Não dá para tocar em cima dela. Só de pôr em um vaso de cerâmica maior, parece que a planta já ficou maior também, né? Já cresceu. E como eu sei que o vaso de cerâmica ele seca mais ligeiro, né? É uma boa ideia eu colocar pedrinhas para segurar um pouco a umidade. Tem o contra da cerâmica? Tem. Ela é bonita, né? Mantém o substrato mais seco, que é o que a maioria das suculentas preferem, mas tem o contra também. A Fábia, no início do vídeo, estava com um vasinho aí de uma Werner, ela vai trazer agora aqui e explicar para vocês um dos contras da cerâmica, tá? Mas que é fácil de resolver também. Eu já verifiquei aqui, a planta não tá doente, não tá com nenhuma praga, graças a Deus. Tá até aparecendo as raízes, olha só, nem precisei tirar ela do vaso para verificar, né? O que aconteceu aqui é que eu que abandonei ela, né? Esse vaso fica bem atrás dos outros e ele foi ficando de lado. Tá super seco. Nossa, a terra tá se desmanchando, se esfarelando aqui de tão seca e tá precisando de repor adubação, substrato, e eu vou fazer isso agora e regar ela bem também. Já tenho o substrato aqui, agora eu vou pôr uma colher dessas aqui, ó, rasa de bocache e uma colher rasa de adubo para suculentas. Agora é só misturar bem. Quero ver essa Werner linda e maravilhosa de novo, gente. Mesmo a coitada tendo ficado bem abandonada, ainda tá com flores. Olha só a coisa bonitinha a florzinha dela. Uma ótima ideia é regar com água sem cloro. Aqui é a água que a gente recolhe da chuva. Então um dos contras do vaso de cerâmica é esse, que na verdade nem chega a ser um contra, né? Na verdade tu só tem que regar mais seguida. E a dúvida que certamente vai vir é essa: se a minha planta tá bonita num vaso de plástico, tá dando certo, devo manter ela ou não? Claro que não precisa trocar. Se ela tá bem assim, ó, e tu tá contente com o vaso de plástico, tudo ok, não tem que mexer. Essa aqui, por exemplo, eu não vou trocar. Mas aí, se tu quer, eu até tenho uma dica aqui, principalmente do pote 11. Vamos dizer que tu queira mantê-la no vaso de plástico e colocar dentro de um cachepô de cerâmica, dá também. Pra ficar bonito, né? Deixa eu lhe pegar uma planta do pote 11. Deixa eu pegar uma Howort aqui que tá com o pote bem cheio. Tu quer manter ela no pote de plástico e usar o cachepô apenas como decoração, como decorativo, né? Aqui, ó. Tu consegue manter ela no vaso de plástico e com a aparência do vaso de cerâmica, ó. Fica mais charmosa, Fica né? mais charmosa. Mas vamos devolver ela pra cá porque essa aqui é as de venda. E agora chegou a hora da grandona. Que vai ganhar um vaso novo, a nossa Gibiflora, que cristatou, tá? E alguém vai perguntar aí, mas será que é a época certa de fazer um replante, tá? Trocar substrato, adubar. Tudo novo. Tudo novinho. A gente vende plantas o ano todo e todo fim de semana, tá? Todo fim de semana a gente embala plantas e essas plantas vão sem terra, sem substrato. E o que acontece? A pessoa, a hora que a planta chega lá no destino, ela tem que botar uma terra nova, né? E logicamente essa terra é ideal que já vá adubada. Então assim, ó, isso aqui a gente faz, para nós aqui a gente faz o ano todo. Claro que
a gente começa a adubação valendo mesmo para nossas plantas de coleção da primavera em diante, né? E no jardim também, né? No jardim também. Nessa época em diante a gente vai fazendo um replante que outro, tá? Plantas que a gente vê assim que precisam. E como aqui a gente está sempre numa correria e quando dá um tempinho, né? A gente já aproveita e troca algum de vaso, que essa aqui mesmo tá precisando, né, gente? Nossa, que baita torrão. E eu não vou desmanchar, tá? O torrão, o vaso que ela vai ganhar é bem maior, então eu não vou desmanchar o torrão dela, tá? Só se cair por conta, mas eu a princípio não vou desmanchar. E tá bem seca, né, parece? Uhum. Vasos que vão ficar expostos ao tempo, principalmente em regiões úmidas aí, né? Tem local no Brasil aí que chove muito e bastante umidade. O vaso de cerâmica é muito bem-vindo nessas regiões, tá, pessoal? Ele encharca, ele molha ligeiro, né? Qualquer uma chuvinha aí ele encharca, mas ele seca muito ligeiro também. E isso aqui nas suculentas é uma vantagem, tá? Como eu falei, isso muda de região para região, né? O Brasil é grande, climas diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no mesmo estado, muda bastante o clima de uma cidade, né? Em 100 quilômetros daqui já muda totalmente, pro lado da serra, por exemplo, né? Então tu vai ter que fazer a tua experiência aí. Tem que ir testando, Tem gente. que ir testando, é o que a gente sempre faz aqui. Por isso que a gente descobriu assim que algumas plantas não se adaptam no vaso de cerâmica. Não é que não se adaptam, elas se adaptam sim, só que exigiria um cuidado maior, tá? Cuidado de rega, por exemplo. E a Fábio agora vai mostrar alguns exemplos que a gente, para nós aqui, dá mais trabalho no vaso de cerâmica, tá? Elas são mais tranquilas de cuidar no vaso de plástico. Que é o caso da Hoya variegata. Pode parecer até estranho esse jeito de falar, né? Mas não é Hoya variegata, é Hoya variegata. E eu já achei que a Fábio estava errado, né? Então, sei lá. Essa aqui nós achamos melhor de cuidar ela no vaso de plástico, gente. E olha a lindeza que tá. Mas certamente também tem alguém que cuida ela no vaso de cerâmica. Exige um pouco mais de cuidado, mas dá certo também, né? Mas como disse a Fábio, a gente prefere no de plástico porque aí tu rega bem ela aqui, segura mais tempo a umidade e a gente deixa ela pendurada, né? Que já é um fator que influencia, porque aí fica bem arejada, seca mais rápido, né? Os corações emaranhados também a gente prefere no vaso de plástico pelo mesmo motivo da Hoya, né? Mas é claro que também pode ser cultivado em outros vasos. Inclusive eu vejo gente que cultiva dentro de casa, em vasos bonitinhos, sabe? Todo decorado, de cerâmica, de louça e dá super certo. Pra nós aqui a gente prefere cultivar assim, ó, no de plástico. E tá lindão esse aqui, né, gente? Olha só. E o colar de pérolas também é uma boa ideia, né, gente? No vasinho de plástico assim. E isso é a nossa experiência que nós estamos passando aqui, tá, gente? Não é uma regra geral. É o que a gente viu aqui que se adapta melhor. Olha como que tá bonito esse colar de pérolas aqui, né? Tá bem úmido porque a gente regou há pouco tempo. E super viçoso. Esse aqui, se fica com falta de água, muito seco, ele começa a mirrar, até que se termina, gente. Fica bem feinho. Um contra bastante desfavorável, pessoal, é o peso, né, do vaso de cerâmica. Esses vasos maiores, por exemplo, ficam bem pesados. Uma coisa que a gente não faz mais é impermeabilização de vaso de cerâmica. Eu e a Fábio agora preferimos assim, ó. Esse aqui é um vaso usado. Cheio de marcas já do tempo, né? Tem um limo, ó. Eu acho mais charmoso, assim. É claro que também a gente respeita quem gosta do vaso, né? Com aquele aspecto sempre de novinho, brilhoso. A gente gostava assim antes, mas Isso. Vamos mudando com o tempo, né? Mas se tu resolver impermeabilizar, né? A gente fazia isso, então eu já indico aí resina à base de água, tá? Para vasos de cerâmica, vai manter eles sempre novinhos. Olha só como ficou o vaso aqui.
bonitão aqui no meio, né, gente? E já respondendo esses dias, alguém perguntou o porquê que não podia mais impermeabilizar os vasos de cerâmica. E não é que não pode, isso é só uma opção nossa, que resolvemos agora deixar os vasos assim com marcas do tempo. É só uma questão de estética e de gosto, gente. Não é que vai fazer mal tu impermeabilizar. É claro que tem também influencia aí, né? O vaso impermeabilizado, ele segura mais a água, né? Fica mais tempo úmido. Ele não seca tão ligeiro quanto o que não é impermeabilizado. Mas não existe isso aí de não poder impermeabilizar, tá? É uma escolha nossa, só isso. E o veredito final, então, é que os dois vasos são bons, tu só vai ter que te adaptar aí para cada região, né? O vaso de cerâmica seca mais rápido, então é melhor para regiões que chovem bastante, né? O vaso de plástico segura mais, né, Wander? segura mais umidade. E agora tu conta pra nós aí nos comentários o que mais se adaptou pra ti, tá? Se for de cerâmica, de barro, se tem algum outro tipo de vaso que tu também usa, porque tem vários, né? Tem de madeira, tem de pedra, tem de cimento. Inclusive nós temos ali na mesa da coleção de um monte de outros materiais. Isso. Deixa nos comentários pra nós aí e até o próximo vídeo então. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.